inveja, relação de amor e ódio. E por que ela nos afeta tanto e como nos defender disso? Tragam papel e caneta e vamos falar então sobre o tema inveja e por que ela nos afeta tanto e como nos defender disso. Esse tema ele foi escolhido pelos participantes do grupo de apoio terapêutico do WhatsApp, o Minuto Terapia, tá? Esse é um grupo gratuito de apoio terapêutico, onde sempre por volta do meio-dia eu envio uma reflexão. É uma pausa para respirar, ok? Muitas vezes, quando você chega assim próximo do horário de almoço, você já está cansado, frustrado, né, decepcionado, enfim, com alguma coisa. E aí parece que o seu dia está estragado, né? E você fica assim desanimado e não vê a hora do dia terminar. Essa é a grande verdade. E é aí que entra o Minuto Terapia, para você relaxar, refletir, tomar um fôlego, né, com novas perspectivas para continuar o seu dia de forma saudável e produtiva, ok? Além disso, esse grupo do WhatsApp, para quem não sabe, ele tem muitos benefícios, tá? Tem serviços a preços simbólicos, ou mais barato, mais em conta para os participantes do grupo, né? E até mesmo presentes terapêuticos e oportunidades exclusivas. Então, eu te convido para fazer parte desse grupo também, por uma egrégora de bem-estar, saúde e produtividade, tá? Então, é uma oportunidade para começar a transformar tudo que te traz ansiedade em soluções diárias, né? O link do grupo Minuto Terapia está na bio do Instagram ou no YouTube, sempre no primeiro comentário, tá bom? E aí eu te peço o seguinte, se em algum momento o conteúdo fizer sentido para você, eu te peço a gentileza de retribuir essa energia empenhada com uma curtida no canal onde você estiver assistindo. Se por acaso você quiser participar mais ativamente ou tiver dúvidas, faça um comentário que eu te respondo, tá bom? Se o conteúdo for interessante para alguém que você conheça, que não está aqui, compartilhe o nosso canal. Se você quiser saber mais conteúdo sobre terapia e bem-estar também, e como transformar a ansiedade em soluções, basta se inscrever ou nos seguir nos canais, tá bom? A sua contribuição com essas ações ajuda o algoritmo dos canais a levar o nosso conteúdo para mais pessoas, tá? E quando as pessoas ao nosso entorno se transformam para melhor, né? Nós também nos transformamos para melhor, ok? Então, hoje aqui nessa live, você será seu terapeuta, ok? E terá que fazer sim algumas anotações para verificar como a inveja pode interferir na sua vida e como você poderia se proteger dessa energia assim tão devastadora, tá bom? Então, pegue lá o seu papel, a sua caneta. Vocês devem estar vendo aí na tela uns negocinhos caindo, são os efeitos que eu coloquei, para mostrar para vocês que a energia, seja ela de onde for ou de quem for, ela sempre está nos afetando de alguma forma. Cabe a nós transformar essa energia em positiva ou negativa. Inveja tem relação direta com comportamento e relacionamento.
o que sugere aí a sábia filosofia budista, né? Ela nos diz assim, que o ideal é seguir o caminho do meio para se obter o equilíbrio. Ok. Creio que dessa frase ninguém discorda. O equilíbrio é o que todos nós procuramos obter na nossa vida. Não é assim? O que acontece é que essa mesma filosofia budista, ela nos sugere o caminho óctuplo, ou seja, são 8 braços do comportamento humano para mantermos a nossa vida 100% saudável e produtiva. É o que a gente chama aí de o caminho do amor, o caminho do bem e da positividade plena. Seguindo essa linha do caminho óctuplo, vamos ver se realmente nós seguimos a linha de raciocínio e as ações saudáveis pregadas pela filosofia budista. Lembrando que, presta atenção aí, tá? Tanto positivo quanto negativo, esses comportamentos, eles são energias e eles se expandem. A informação dessa energia, ela se expande no nosso ambiente, ok? Então, muito cuidado aí, presta bastante atenção. Você vai responder aí na sua folha apenas com sim ou não, para você fazer uma verificação, ok? Os braços do caminho óctuplo são possuir a fala correta. Então a pergunta é: você só expressa positividade no seu ambiente expandindo apenas a energia do bem? Sim ou não? A segunda, possuir pensamentos corretos. Os pensamentos, eles tornam-se consequências e estímulos e eles podem curar ou adoecer. A pergunta é: os seus pensamentos são 100% corretos? Sim ou não? O próximo é possuir ações corretas. Dependendo das suas ações, você pode tanto bloquear quanto abrir caminhos, tanto os seus quanto os de outras pessoas. Te pergunto, as suas ações são 100% corretas? Sim ou não? A próxima é exercer o meio de vida correto. Então aí entra assim, é o seu modo de ganhar a vida. O seu modo de ganhar a vida, ele pode te trazer grandes benefícios, mas também pode ser um bloqueio para suas conquistas, ou mesmo um dano para outras pessoas. Então a pergunta é: o seu meio de vida é 100% correto? Sim ou não? A próxima é possuir compreensão correta sobre as coisas. Veja bem, a compreensão de alguma coisa, ou de algum fato, se ela for equivocada, ela pode causar danos tanto para você quanto para o seu entorno. A sua compreensão sobre os fatos, sobre os acontecimentos, são extremamente importantes e é muito importante que se observe isso. Então a pergunta é: a sua compreensão sobre os fatos é 100% correta? Sim ou não? Próximo é possuir atenção correta. Bom, o autoconhecimento, gente, é a única forma para se alterar, né, para alterar o seu estado de espírito
e para sim clarear a sua mente e abrir novos caminhos. Então eu te pergunto, a sua atenção diariamente é 100%? Você se conhece 100%? Sim ou não? A próxima é ter o esforço correto. O esforço correto, ele diz respeito a você conseguir perceber onde e como você pode melhorar e, logicamente, algo em você e no seu cotidiano. Então, colocar essa percepção em ação para poder colocar os seus esforços de maneira correta, na medida correta, no momento correto, são muito importantes. Então eu te pergunto, você se esforça 100% para solucionar, né, as suas questões e se melhorar diariamente? Sim ou não? Por último, e não menos importante, está em exercer a concentração ou o foco correto naquilo que você deseja na sua vida como um todo. A concentração ou o foco corretos é o que pode sim mudar o seu futuro, mudar a sua perspectiva de vida. Mas para isso é necessário que você consiga, pelo menos em parte, reunir todos os caminhos anteriores. Então eu te pergunto, você se concentra 100% nos seus objetivos de fato ou não? Acontece que dificilmente, se você olhar o que você escreveu agora, sim, não, dificilmente você terá dito sim para os 8 caminhos da vida saudável. Dificilmente. E se você disse sim para os outros, você está equivocada na sua autoavaliação. Não existe 100%, porque nós somos humanos. Mas, vamos lembrar assim, tudo que eu emano de energia, ela retorna para mim. Então, eu diariamente, a todo instante, eu estou com a minha própria energia e com a energia de quem está emanando para mim. Lembrando que a gente está falando aqui, o nosso tema principal aqui é inveja. Só que não existe inveja de mão única, né? Se eu sinto inveja de alguém. Então, existem 2 sujeitos, pelo menos, nessa história. O que eu quis dizer aqui com essa introdução? Todas as 8 ações que eu disse anteriormente, elas interferem no desempenho da nossa vida. Só nós somos responsáveis pelos nossos resultados. Tudo o que existe, tá, na nossa vida é uma reunião de fatores que precisam ser perseguidos para a gente conquistar, né, realmente o bem-estar interior, tá? Que são fundamentais para o bem-estar exterior também, porque tudo, absolutamente tudo, se reflete no nosso cotidiano. E ninguém é perfeito. Sejamos então mais realistas ainda, né? Não dá, gente, não dá definitivamente para ser anjo 24 horas por dia, todos os dias. Até porque nós somos humanos, então a ira, a negatividade, elas fazem parte do ser humano. Se nós não conseguirmos sentir o mal, como a gente vai reconhecer o bem e vice-versa? Sempre é preciso reconhecer os 2 lados da moeda. Porém, mesmo sabendo das nossas fraquezas, o caminho
é sempre buscar as nossas fortalezas, para nos sentirmos acolhidos por nós mesmos, antes do acolhimento de qualquer outra pessoa. Muitas vezes, nós nos equivocamos e achamos que o abraço ou o acolhimento da outra pessoa é o que vai nos melhorar, nos confortar de verdade. Mas não, é o próprio acolhimento que te conforta de verdade. E aí a gente vai aprendendo sempre a nos proteger, apesar das nossas fragilidades pessoais, que todos nós temos, tá bom? Até aquela pessoa que aparenta ser a pessoa mais forte do mundo, no íntimo, ela é extremamente frágil. E a inveja, ela é uma queixa recorrente entre as pessoas. É muito, muito comum as pessoas reclamarem da inveja e nas sessões de terapia, inclusive, isso é muito comentado. Então, vamos falar o seguinte, vamos analisar, né, sobre a inveja, as suas consequências e como nos proteger disso tudo, ok? Inveja, mal olhado, olho gordo, quebrante, admiração. O que essas palavras têm em comum? Todas essas palavras, inveja, mal olhado, olho gordo, quebrante, admiração, todas elas dizem respeito a você e como você digere essas formas pensamento. Elas estão intimamente ligadas a relacionamento, não necessariamente de pessoas do seu rol de amizade. Por quê? A energia, ela emanada, né, dessas palavras, sejam elas em pensamentos ou em ações, ou discurso direto, as consequências disso ficam por sua conta. E não necessariamente por conta da pessoa que sentiu isso sobre você. Lembra que eu falei no comecinho? Nós estamos a todo instante emanando e recebendo energia. Nesse caso aqui, as consequências ficam sempre com você. Vou explicar melhor, ponto a ponto, e nós vamos então fazer um exercício sobre isso tudo, ok? Vamos começar falando, por exemplo, primeiro, sobre admiração. Pensa comigo. Quando alguém te admira, seja por algo que você fez, ou por qualquer qualidade que você tenha apresentado, significa o quê? Que ela admira em você algo que ela gostaria de ser ou fazer, mas que ela possui alguma limitação para isso. E ela te admira por gosto, por prazer de acreditar que você é um tipo de exemplo para ela. Ela te admira por prazer. E você, a mesma coisa em relação às pessoas que você admira. Então, agora, escreva aí no seu papel 5 pessoas que você admira. Só coloca o nome da pessoa, tá? E escreve assim do lado, o que você admira nessa pessoa? Só isso. A primeira coisa que nós vamos analisar é o quebranto. Olha, tem pessoas que falam quebranto, tem pessoas que falam quebrante. Ele é identificado quando um bebê chora sem motivo, né? Sem motivo aparente. Quando o sono desse bebê fica perturbado ou aparenta qualquer tipo de incômodo, incomum e sem diagnóstico médico. Bom, os mais antigos, os mais sensitivos ou esotéricos, né?
eles dizem que essa criança está aquebrantada, tá? E geralmente o que acontece? Leva, ou se levava, né? Hoje em dia não é tão comum, mas se levava o bebê para uma pessoa benzer e retirar aquele feito. As pessoas dizem assim, que isso acontece devido a visitas ou olhares que o bebê recebe, ou seja, olhares de admiração. Fato é que os próprios pais, olha, isso é importante, viu? Os próprios pais depositam na criança o olhar excessivo de admiração, muitas vezes então exagerada, e isso causa os efeitos de incômodo na criança. E por que que isso acontece, gente? As pessoas, elas acabam transferindo para o bebê, para a criança, tá? A energia negativa que ela está carregando naquele momento, e nem sempre é intencional. Na maioria das vezes não é. E em muitos casos, nem essa pessoa adulta sabe que ela está carregada com energias densas. Olha só. E não é à toa que antigamente as pessoas diziam que para você pegar um bebê no colo, você tinha que lavar as mãos ou passar álcool nas mãos. O álcool é vamos dizer, um desinfetante, né? É uma asepsia mesmo, né? Muito importante no sentido de prevenções. Só que, o que acontece? Com o passar do tempo, até esse negócio de passar álcool nas mãos, as pessoas nem se lembram. Vê a criança, já vai lá, já cata. Isso acontece porque o bebê, ele é, na verdade, uma página em branco. E ele aceita tudo o que ele recebe. Entende? O bebê, ele só aceita. Repara, o bebezinho, ele não te retribui nada, ele não te dá nada de volta, ele só aceita. Ele vai aceitando, porque ele é como se fosse uma caixa vazia, ele só vai acumulando as energias que vão sendo passadas para ele, tá? Então aí acontece várias coisinhas, né? Aquela cólica sem motivo. A criança sempre comeu, sempre bebeu, tudo igual, tá? Aquela cólica, aquele desconforto, aquele bebê que chora muito, não tem um porquê, às vezes até enlouquece a gente de tanto que chora. Muitas vezes, a pessoa que está ali, ela não está no seu melhor momento energético. E ela acaba passando essa negatividade para essa criança, seja pelas falas, mesmo que ela esteja ali proliferando falas boas falas. Ai, que gracinha, que bonitinho. Muita gente fala benze a Deus, né? Benze a Deus, enfim. Mas se por dentro aquela pessoa não está bem, mesmo aquela fala positiva que ela está emanando para aquela criança, ela está saindo distorcida. É isso, tá? Então, ela acaba passando aquela negatividade para a criança pelas falas, pelo contato físico e até mesmo pelo olhar. Isso não acontece com o pensamento à distância, tá? Se a pessoa estiver distante da criança, o bebê, ele não consegue ainda sentir, tá? A energia à distância. Ele consegue sentir o que está próximo dele, o que está ali naquele campo energético dele, pequenininho. Ele não reconhece ainda o mundo para além dele. Percebe? Só que a criança fala, estão sentindo inveja de mim? Não, ela nem sabe o que é isso ainda, porque ela ainda nem está emanando energia para ninguém. O mais interessante é que quando nós nos referimos aos adultos, quando em relação às energias negativas, muitas vezes nós falamos
em inveja, olho gordo, mal olhado. Quem fala aqui que um adulto tá com quebrante? Não, a gente diz que é só o bebê que tá com quebrante. Por quê? Porque não é uma energia de mão dupla. Ninguém fala que um adulto está com quebranto. A gente fala, geralmente, que está com um olho gordo, está com inveja ou está com mal olhado. Por quê? Porque são energias de mão dupla. Muitas pessoas, ao simplesmente tocar numa planta, numa bela planta, já é o suficiente para essa plantinha murchar, às vezes até secar. Às vezes a pessoa chega, ela vai elogiar a planta, ela toca na planta, quando ela sai, que ela vira as costas, aquela planta começa a ficar tristinha. Se em algum momento você tiver tido mais atenção naquele instante, certamente você diria, foi só a fulana tocar na planta e ela ficou tristinha, ela ficou sentida. Ah, essa pessoa tem um olhar ruim. O olhar ruim é o que nós chamamos de mal olhado. Mal olhado. A gente olha e fala, nossa, essa pessoa tem um olhar ruim. Tem um olhar ruim, o santo não bate. Se afasta, tá? Acontece o seguinte, na maioria das vezes, a pessoa não percebe que está com a energia baixa ou negativa, a ponto de transferir essa condição para uma simples planta. Às vezes, aquela pessoa que tocou na plantinha, que a plantinha morreu, é uma pessoa assim, aparentemente tão bacana, tão legal. Você fala, imagina, ela jamais teria um olhar ruim em relação a isso, mas foi só ela tocar na planta, a planta morreu. Por quê? Porque ela estava com um olhar ruim aquele dia. Ela estava com a energia muito baixa, muito negativa. Isso é uma constatação. Isso acontece. Muitas vezes a pessoa não percebe que ela está com a energia muito baixa ou com a energia negativa, a ponto de transferir essa condição para uma simples planta. Foi o que eu acabei de dizer. Em outros casos, a pessoa até sente que ela está com esse tipo de energia ruim, mas ela não sabe como evitar isso. É falta de conhecimento e falta de autoconhecimento. Então, às vezes a pessoa está muito chateada com alguma coisa, ela está frustrada, ela está triste, enfim, ela não está se sentindo bem de jeito nenhum. Mas ela tem contato com você por algum motivo e sem querer ela vai e toca ali na plantinha. Às vezes ela tá até desabafando, falando coisas ruins e ela toca ou olha para aquela plantinha. Não foi por maldade. Nem sempre é por maldade. Por outro lado, tem pessoas que sabem que tem um olhar ruim. Tá? Ela sabe que ela tem esse poder e ela faz questão de lançar essa energia negativa sobre outras pessoas ou outras situações. Isso também é comum. Mas percebam o seguinte, e aí cabe a vocês sempre analisarem as pessoas, tá? Veja, não é julgar, é analisar, porque nós estamos falando aqui também de autoproteção. Essa pessoa que sabe que tem um olhar ruim e que faz questão de lançar essa energia ruim sobre você ou sobre alguma situação, ela é uma pessoa amarga, com uma energia super densa. E ela faz questão de se manter assim. Faz questão de se manter assim. Esse tipo de pessoa, ela é tão pesada que ela só cultiva inimigos e derrotas. E por que que essa pessoa prefere cultivar esse olhar ruim, essa energia ruim?
Porque ela tem um ganho por trás disso. Ela se vitimiza o tempo todo. Ela lamenta o tempo todo. Ela entra na fila o tempo todo pedindo alguma coisa, lamentando alguma coisa. A autovitimização é a pior das energias possíveis. Nesse caso, o olhar ruim, ele está relacionado ao olhar em si, né? E algumas vezes ao toque também. Então, fiquem atentas a essas duas coisas, tá? Para vocês poderem distinguir se a pessoa está simplesmente com um olhar ruim, com um mal olhado, né? Às vezes ela nem sabe que está vibrando negativamente. Não é, de forma alguma, o olhar dessa pessoa negativa que pode te nocautear. Caso a sua energia seja melhor, seja mais leve, essa energia ruim da outra pessoa não te alcança. Você que coloca ali a barreira em relação a isso. E eu vou te explicar mais pra frente como você coloca essa barreira. Tá bom? Então, escreva aí no seu papelzinho quais pessoas você conhece, tá? Que você acredita que tem um olho ruim e que pode desferir para você o chamado mal olhado. Geralmente, nós nos tornamos esponja quando nós nos deixamos mais fragilizadas, tá? Então, se você se conscientiza que você é muito fragilizada e começa a se vitimizar cada vez mais, tá? Mais você se torna esponja. Sabe aquela máxima, né? Não abaixa a cabeça, senão a coroa cai? Faz todo sentido, tá? Quando você está com a cabeça elevada, né? Você consegue observar a situação como um todo e aí então planejar o que vai acontecer com você e o que você quer que aconteça. Olho gordo, que é um pouco diferente do mal olhado, mas é um tipo, né, de energia de inveja. Então, o olho gordo é quando a pessoa deseja ter o que você tem. Não importa o que seja. Ela profere contra você uma energia de admiração tão extremada, mas é energia de posse e domínio. O olho gordo que é admiração extrema, de posse e domínio. Presta bem atenção nisso. Posse e domínio. Pensamento geralmente é o seguinte da pessoa que tem olho gordo. Geralmente o pensamento é o seguinte: se eu não tenho, ela também não deve ter. Se eu não consigo, ela também não vai conseguir. Nesse caso, gente, o olho gordo, ele é o olhar seguido de ações, tá? E um pensamento mesquinho. Ele sempre é seguido de um pensamento consciente. A pessoa que tem olho gordo, ela está consciente de que ela tem olho gordo. O olho gordo ainda não tem, ele é um tipo de admiração distorcida, tá? Vamos dizer assim, um tipo de admiração distorcida. Ele não é 100% admiração. É uma energia de admiração, porém distorcida, tá? Então, assim,
O olho gordo ele é seguido de ações, olhar e pensamento. Um detalhe importante, no olho gordo sempre existirá o pensamento consciente. A pessoa sabe que ela tem esse olho gordo. Ela sabe e ela faz questão disso. A pessoa, ela não tem o poder de decidir o que você pode ou não conquistar, tá? Exceto, isso é importante, se a pessoa tiver algum domínio sobre você, se a pessoa tiver algum poder sobre a sua vida. E nesse caso, significa que é você mesma que está transferindo esse poder para ela gerenciar a sua vida. A pessoa, no caso o olho gordo, é o olhar seguido de ações e pensamentos, tá? Principalmente pensamentos. A pessoa não tem o poder de decidir o que você pode ou não conquistar na sua vida. Ela não tem esse poder, tá? Mas, se essa pessoa tiver algum poder específico sobre a sua vida, aí sim. E aí é você mesma que está transferindo esse poder para essa pessoa interferir e gerenciar a sua vida, sem dúvida alguma, tá? Ou seja, nesse caso da pessoa estar interferindo de fato na sua vida, você precisa urgentemente tomar as rédeas da sua vida, ou ficará sempre refém dessa, não só, mas também de outras pessoas, tá? E nesse caso, nós podemos chamar isso de relacionamento abusivo consentido. Você consentiu esse tipo de relacionamento que te faz mal. Vocês estão percebendo o quanto nós somos responsáveis pelas energias que nós recebemos? Agora escreva aí no seu papel. Olho gordo, né? Escreve aí, olho gordo. E quais são as pessoas que você acredita que tem olho gordo em você por alguma coisa sua, alguma qualidade ou alguma posse ou algum bem material, enfim. Coloca aí no seu papel as pessoas que você acha que tem olho gordo sobre você, sobre o que é seu. Agora nós vamos falar especificamente da palavra inveja. Por que que se faz terapia? A gente faz terapia porque é assim, né, gente? Todas as respostas estão dentro de nós mesmas. Essa é a grande verdade. Porém, o que acontece é o seguinte: nós não conseguimos fazer as perguntas certas para nós mesmos, tá? E é por isso que a terapia é extremamente importante na nossa vida, porque ela nos ajuda, ela nos ensina também a nos autoconhecer. Quando vocês estão com um problema, o problema tá ali, né? Tem um problema. Você não consegue ver a solução, mas de jeito nenhum. Não importa qual seja o problema. Pode ser até fazer sei lá, cozinhar alguma coisa diferente. Pode ser. E você não tá conseguindo. Vem uma pessoa de fora e fala pra você, e se fizer isso, isso e isso? Aí você vira e fala, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Terapia é isso. O terapeuta abre os seus olhos e te ensina o caminho, tá? A inveja, gente, ela nada mais é do que pensamentos de admiração excessiva, mas no sentido de
autocomparação. Olha só. Autocomparação. Por exemplo, por que ela consegue e eu não? Por que ela tem e eu não? Por que ela é bonita e eu sou feia? Por que eu não sou tão inteligente quanto ela? A inveja, a inveja, ela sempre vem acompanhada da palavra porquê. Percebam isso, tá? A inveja sempre vem acompanhada da palavra porquê. A pessoa invejosa, ela está sempre procurando respostas plausíveis para suas fraquezas ou frustrações. E para isso, ela sempre se espelha em quem? Em alguém de sucesso. Ou alguém que ela julgue ser melhor ou mais bem resolvida do que ela. A inveja, ela sempre se manifesta, sempre se manifesta com pensamentos comparativos e não outra coisa, tá? Não é que a pessoa queira tirar o que você tem. Não, não é isso, tá? A pessoa está se autocomparando com você. Isso é inveja. Se fizermos uma enquete na rua, tá? A gente começar a perguntar para as pessoas na rua se ela acha que tem alguém que tem inveja dela, a maioria esmagadora vão dizer que sim. Vão dizer. Se a gente fizer a pergunta inversa, né? Se a gente perguntar na rua para as pessoas se elas sentem inveja de alguém, a maioria esmagadora vai dizer que não. Olha que interessante. É muito comum as pessoas falarem assim, olha, ai, tem muita gente no meu trabalho com inveja de mim, tem muita gente na família com inveja de mim, então, como é que você sabe? A conta não fecha. A conta não fecha. Então, entenda o seguinte, inveja é todo pensamento de admiração excessiva, seguido de comparação, tá? Você nem precisa conhecer a pessoa. Pode ser uma pessoa pública. Pode ser uma pessoa famosa. Você não precisa conhecer a pessoa assim, cara a cara. Escreve aí no seu papel quem você admira muito e que você gostaria de ser como ela. Gente, sempre vai existir alguém. Sempre. Isso não significa, tá? Que essa inveja vai fazer mal para a pessoa. Não, não faz. É apenas uma grande admiração, tá? E é um exemplo que para você seguir, que você queira seguir. Da mesma forma, as pessoas que você acredita que sentem inveja de você são apenas admiradores excessivos. Só isso. Ninguém, põe isso na sua cabeça, ninguém sente inveja de um perdedor. Ninguém. Se alguém sente inveja de você, se você sabe que alguém sente inveja de você, é porque de alguma forma você é vitoriosa. De alguma forma, em alguma coisa, você é muito especial. A pessoa que você admira, ela tem algo incrível. Não importa quem você seja, certamente você é digno de admiração excessiva ou de causar inveja. Em alguma coisa. Tenha certeza disso. Mas aí é interessante, né?
Quando é que você sente que alguém tem inveja de você? Porque até onde eu sei, a inveja é um sentimento que nasce através do pensamento, exclusivamente através do pensamento, tá? Então, como seria possível saber que alguém tem inveja de você? E muita gente fala, né? Nossa, tem tanta gente com inveja de mim. Como é que você sabe que as pessoas têm inveja de você? Como você sabe que isso é inveja? Se você afirma com certeza que tais pessoas sentem inveja de você, significa que você está no mesmo nível de comparação que ela. Ou seja, você está descendo, baixando a sua frequência vibracional para se igualar àquela pessoa que você acredita que tem inveja de você. E é somente nesse caso que a inveja pode interferir na sua energia pessoal, na sua vida. Eu nunca vi ou ouvi alguém dizer diretamente para uma pessoa. Se alguém já falou isso diretamente para você, me fala, porque eu nunca ouvi a pessoa chegar e dizer assim que tem. Eu já ouvi a pessoa dizer que tem admiração. Porém, a admiração dosada, gente, ela não se caracteriza como inveja, mas sim como afeto. Toda admiração dosada, ela é afeto. Você está emanando afeto, está emanando amor e prosperidade para aquela pessoa, porque ela é um espelho seu, tá? Por outro lado, quando você ouvir que alguém tem admiração por você, apenas aceite a admiração, tá? Não humilhe e nem retruque de forma negativa, tá? Aceite, agradeça e eleve a sua frequência vibracional, sim, sem egolatria. Porque, gente, sentir o ego massageado é muito bom, é gostoso, tá? E qualquer elogio massageia o ego, é fato, né? Mas esse mesmo ego não pode de forma alguma tomar conta do seu comportamento. Ele não pode se apossar da sua essência. Não pode. Então veja, ninguém chega para você e diz: eu tenho inveja de você. Mas as pessoas chegam para você e dizem: eu te admiro muito. Não existe inveja boa, tá? Inveja é, como eu disse, é um excesso. A inveja, como eu disse, é quando a pessoa admira muito a outra e gostaria de ser como ela, tá? É aquela admiração excessiva. Vamos colocar aí no papel, né? Quem você acredita que tem inveja de você e qual seria esse motivo? Quem você acredita que tem inveja de você e qual seria o motivo? Por quê? Se você acredita que uma pessoa tem inveja de você, certamente você sabe qual é o motivo, tá? Não existe inveja de tudo. Sabe essas listinhas que vocês escreveram, que eu
pedir para vocês ir escrevendo e anotando aí, né? Essas listinhas, gente, elas nem sempre são fáceis de se fazer, né? Quando você sabe exatamente o que significa essas energias, a energia de cada uma dessas palavras que nós destrinchamos aqui, né? Elas se tornam-se um pouquinho... Você vai destrinchando de um jeito que você não imaginava. Então, sozinha é um pouco difícil mesmo de se fazer essa listinha, tá? Então, vamos lá. Quebrante, mal olhado, olho gordo, inveja e admiração. Vocês percebem que essas palavras, elas possuem uma diferença entre elas, porém, é uma linha muito tênue, muito tênue. Uma coisa está quase esbarrando na outra. Quando a sua vibração está bem elevada, essas coisas você nem percebe, porque passa batido por você. Encontra a porta fechada. Entendeu? Mas se você está sentindo isso, é porque em algum momento você deixou a porta aberta e a sua vibração está baixa. Agora eu pergunto para você, se você compreendeu as colocações feitas até aqui. Se você compreendeu, então você também já percebeu que nós mesmos somos, em grande parte, responsáveis por essas energias negativas nos abaterem? Vocês já repararam isso? É tudo muito parecido, mas são situações e atitudes diferentes. O que a gente pode fazer para nos blindar dessas energias? Cuidando da nossa própria energia, né? Não é possível dominar os pensamentos do outro. Você não consegue dominar o pensamento do outro, mas você consegue sim controlar e equilibrar os seus próprios pensamentos. Agora vamos dar uma verificada aí nas escritas e o porquê dessas escritas. Olha só. Admiração. Então vamos lá. Quais foram as pessoas que você escreveu que você admira? Gente, essas pessoas que você admira, na verdade, elas são seu reflexo. Elas não são nada de diferentes. Elas são o seu reflexo. Tudo o que você admira, seja qualquer coisa, objeto ou pessoa, está dentro de você. Absolutamente tudo. Você apenas não valoriza a sua essência, ou não sabe valorizar a sua essência. E então você busca fora o que na verdade você tem de melhor dentro de você. Mas isso por quê? Sim, é por falta de autoconhecimento, é por falta de saber quais são os caminhos, tá? Mas também tem muito a ver com falta de amor próprio, com falta de autoconfiança, com falta de autoestima. Mas quando você admira algo, admira outra pessoa, você está refletindo aquilo e está pulsando aquilo dentro de você, porque você tem aquilo dentro de você, tá bom? Então, olha só, basta você parar um pouquinho e se auto-observar melhor. Mas, quando essa admiração, ela passa da linha da comparação
e cai na linha da autoescassez, isso se torna inveja. A inveja, porque ela tem e eu não. Por que ela consegue e eu não consigo? Né? Então, o que significa isso? Quando você tem esse pensamento, você está vibrando na escassez. Você está se diminuindo o tempo todo. Então, não faça comparações quando você estiver admirando uma pessoa. Simplesmente admire. Mas jamais passe pela sua cabeça porque ela é bonita e eu não. Porque ela é inteligente e eu não. Porque ela consegue e eu não. Não, você também consegue. Basta você tentar. Você também é bonita. Você simplesmente não aceita o seu tipo de beleza. O vibrar na escassez cai na linha da inveja. Quer você concorde ou não. E essa é a energia que você emana. E o pior, tá? Você não está emanando essa energia de escassez para outras pessoas. Isso que fique bem claro. Você está emanando essa energia de escassez para si mesma, acentuando a distância entre o êxito e a derrota. E aí, no caso, o êxito é aquele que você admira e a derrota é você. Tá percebendo a linha que você chega? Então, cuidado com as comparações. Porque comparação leva, sim, ao sentimento de escassez. Escassez, falta tudo em mim. No olho ruim ou mal olhado, aquelas pessoas que você listou lá em cima, repara que algumas dessas pessoas que você listou possuem a consciência dessa energia, tá? Mas outras não. Uma das providências a se tomar em relação a essas pessoas é se afastar quando possível. Porém, existem momentos que não é possível você se afastar daquela pessoa. Então, procura evitar olhar nos olhos daquela pessoa, porque o olhar passa uma energia absurda. Então, evite olhar para os olhos daquela pessoa. Ou ainda, essa dica é muito boa. Quando você for entrar num ambiente que você sabe que tem pessoas que têm um olhar ruim, um mal olhado, você não sabe definir bem, mas você sabe que o olhar não é legal, imagine um escudo dourado te protegendo enquanto você estiver em contato ou no mesmo ambiente que aquela pessoa. Não é sempre que você vai se lembrar disso, mas quando se lembrar, imagine isso. O olho gordo, já mostrei para vocês o que é, né? O mais incrível é que costuma acontecer e muito com parentes. Pessoas muito, muito próximas. Se você percebe que a pessoa deseja ardentemente o que é seu, então vai lá na tua listinha, vê lá as pessoas que você anotou, né? Que você acredita que tem um olho gordo sobre você, e você perceber que aquelas pessoas realmente desejam ardentemente o que é seu, então se afastar dessa pessoa é o mais acertado. Às vezes dói, né? Evitar que essa pessoa saiba da sua vida, dos seus planos, dos seus objetivos é importante. É uma forma incrível de se precaver. A palavra, ela tem poder. Até as paredes da sua casa têm energia. Elas
agrupam, né? Elas retêm a sua energia e a energia dos moradores dessa casa. Então, procure falar sobre os seus planos, sobre os seus objetivos, o mínimo possível, tá? Mas uma coisa é certa, às vezes é preciso tirar pessoas da nossa vida para que nós possamos mesmo prosperar e gozar do verdadeiro bem-estar. Em relação ao olho gordo, verifique sempre se é bom para você se aproximar ou se afastar de alguém. Dê mais ouvidos à sua intuição. E o que a gente pode recomendar aqui? Banhos de ervas, práticas de limpeza e proteção energética, tem várias. Quem tem o meu livro digital ali tem várias, inclusive. São muito recomendados. Porém, nada disso vai adiantar se você não cuidar dos seus próprios pensamentos. O simples fato de você pensar que alguém tem inveja de você já é algo que te puxa para baixo. Quando na verdade deveria te elevar, mas não, te puxa para baixo. Por quê? Por que isso acontece, né? Por incrível que pareça, qual é a primeira reação que você tem quando você fica sabendo que alguém tem inveja de você? Então, a primeira reação é: por que tem inveja de mim? O que eu tenho para alguém ter inveja de mim? O que eu sou diferente? O que eu tenho mais do que aquela pessoa? Que é um autopensamento de escassez. A mesma coisa acontece com o olho gordo. Por que a pessoa tem um olho gordo? Não tem nada de tão especial? Tem sim, você é especial. Nesse caso, é você mesmo que te puxa para baixo. Em verdade, a pessoa que tem inveja, ela só está elevando ainda mais a sua capacidade e a sua prosperidade daquela pessoa que ela está invejando. E ela está diminuindo a própria capacidade e a própria prosperidade. É isso. Se alguém tem inveja de você, gente, é apenas porque você é uma pessoa digna de admiração. É um exemplo bom, né? Se você acredita, né, que alguém tem inveja de você. Você precisa se sentir mais segura, mais confiante e não o contrário. Quando você desconfiar que alguém tem inveja de você, sinta-se mais segura, mais confiante. Mas a gente sabe que às vezes não é possível, né, se afastar de uma pessoa que você acredita que te prejudica energeticamente. Não é fácil, né? E muitas vezes, o que é pior, essa pessoa está no seu ambiente de trabalho. E o momento pode até assim se passar despercebido por uma distração rápida e você fica com aquela energia. Então, eu vou passar aqui para vocês uma coisa que vocês devem fazer quando acharem que essa pessoa pode ter contra você inveja, olho gordo, mal olhado, e que você não consegue se distanciar dessa pessoa. Você vai neutralizar a energia dessa pessoa em relação a você. Às vezes até dentro de casa acontece. Você vai neutralizar a energia dessa pessoa em relação a você e vai tomar as providências que eu vou falar agora. Você vai fazer o seguinte: você vai escrever o nome completo dessa pessoa numa tira de papel e você vai colocar no freezer ou no congelador da sua geladeira, com a intenção de que essa pessoa jamais possa te prejudicar. Um detalhe importante: essa providência que eu tô te passando aqui, ela evita que a pessoa possa emanar qualquer tipo de energia negativa para você.
ela evita que você queira buscar essas energias negativas dessa pessoa. Não é para fazer mal para ninguém. Não é para fazer mal para ninguém. Essa providência é para neutralizar energia da pessoa, mas só em relação a você. Não é neutralizar 100% a energia da pessoa, não. Senão a pessoa, né, fica apática. Não. É neutralizar a energia da pessoa em relação a você. Lembrando que as nossas lives aqui sempre serão tópicos determinados pelo pessoal lá do Minuto Terapia. Tá bom? Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus.